gente, tudo bem com vocês, Brasil? Hoje eu vim aqui fazer aquele vídeo desabafo, porque eu ando desabafando demais aqui, né? Como muita gente me fala e diz que se identifica com algumas coisas que eu posto no Instagram, alguns textos e tal, eu vim aqui hoje, gente, desabafar com vocês e contar um pouco pra vocês de como tem sido pra mim algumas situações que eu tenho vivido, principalmente com o Bernardo, com o Rodrigo também, mas principalmente com o B, que tem sido meio que novo pra mim. Eu vim aqui desabafar e perguntar pra vocês também se vocês estão vivendo isso também. Bom, o Bernardo vai fazer 6 anos agora, dia 27 de março, aniversário dele. E, gente, tá difícil. Eu achava antes, né, de ter filho, que não, tem aquela coisa da disciplina positiva, a gente consegue, né, lidar com tudo e fica muito mais fácil e, enfim. Cheguei à conclusão de que não tá fácil, assim. Eu tenho tentado ser compreensiva com ele em vários pontos, eu sei que, né, a gente passou por muitas transformações nos últimos tempos, teve a minha separação com o pai deles, teve muita coisa que aconteceu e que eu sei que pra ele não foi fácil, né, pros dois, mas principalmente pra ele por ser mais velho. Acontece que ele tá cheio de gostos e de vontades próprias, sabe? Ultimamente ele anda sempre, não, porque eu quero isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu tô adorando isso, porque eu tô adorando aquilo, e vai ser assim e pronto, sabe? Não tá muito aberto a diálogos e a discutir certas coisas. E eu tenho tentado praticar isso com ele pra não perder a paciência e às vezes perder a razão, sabe? Então, tá difícil. Eu sei que tem aquela crise, né, o Terrible Twos e tal. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso quando as crianças têm 2 anos. Mas, gente, há de existir uma Terrible 5, então não é possível. Porque o Bernardo agora com 5 pra 6 anos, ele tá com um comportamento bem difícil. Então muita gente pergunta assim, como que você faz pra lidar com esse comportamento difícil? Gente, às vezes quando eu vejo que nada naquele momento tá funcionando, sabe? Se eu vejo que simplesmente não tá funcionando, conversar não adianta, brigar não adianta, colocar de castigo não adianta, eu simplesmente saio de perto e ignoro. É o que eu tenho feito, assim, eu tenho saído de perto, ignorado aquela situação naquele momento e deixado, sabe, passar, deixado fluir pra depois conversar sobre isso, porque sinceramente, gente, às vezes fica muito difícil pra mim, sabe? Eu vejo que às vezes ele perde, assim, a paciência também. Eu entendo que às vezes ele tem uma rotina pesada, como vocês viram no vídeo que eu falei sobre a alfabetização dele, a rotina dele esse ano na escola tá bem mais pesada do que tava o ano passado, sabe? Então eu entendo que ele esteja cansado, eu entendo que ele esteja passando por um momento de transição e de muitas mudanças. Só que o comportamento dele precisa ser controlado agora e eu entendo que isso é uma responsabilidade, né, minha e do pai. Então a gente tem conversado bastante sobre isso, de algumas coisas que ele tem feito, coisas do tipo, você não me ama, tipo assim, quando ele recebe um não, né, pra alguma situação. Ah, mas então você tá fazendo isso porque você não me ama. Tipo assim, meio que uma chantagem emocional, sabe? Ele já tá numa idade que ele tem questionado muitas coisas, então por que certas coisas estão acontecendo em volta dele? E aí quando ele não entende, ele fica extremamente irritado, ele chora, ou então ele dá de ombro, assim, sabe? E eu tô aqui relatando isso pra vocês na maior, sabe, sinceridade do mundo, porque às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que relatam essas coisas, ou que, né, contam e tal, e pensam, poxa, será que eu tô sozinha nessa? Será que eu que tô errando na disciplina, na educação dos meus filhos, porque, né, eles estão se comportando desse jeito e estão fazendo essas coisas, e dá a impressão que a gente tá sozinha nessa, né, que tudo que tá acontecendo é responsabilidade só nossa e é só na nossa casa que acontece. E não é, eu vim aqui pra compartilhar que aqui também. Então tá bem difícil. O que eu tenho tentado fazer é entender um pouco o lado dele, tenho tentado conversar, tenho tentado fazer ele compreender algumas coisas, tipo assim, sempre tentando fazer com que ele veja o lado bom em uma situação ruim, sabe? Porque ele é uma criança muito doce, ele é uma criança muito querida, mas o Bernardo, ele tem uma personalidade que é só dele, assim, é uma personalidade muito forte. Ele é muito decidido em algumas coisas, então tem coisas que ele não gosta, então ele simplesmente fala, eu não vou fazer e pronto. Isso às vezes atrapalha um pouco a gente na rotina, porque eu converso com ele que ele tem que fazer tais, né, tarefas e tal, e mas eu faço depois, porque não sei o que, é igual as tarefas do colégio, né? No outro vídeo teve gente que me perguntou se ele tem horários pra fazer as tarefas. Geralmente, de terça, quarta e quinta, que ele fica na escola até as 3h30 da tarde, ele chega em casa muito cansado, então eu dou um banho, deixo ele ficar um pouquinho na TV, ou jogando alguma coisa, ou sei lá, brincando. Quando dá umas 5 e pouco, eu dou
dou um lanche e aí eu peço pra ele fazer a lição. E aí, às vezes, na maioria das vezes ele faz numa boa, só que tem vezes que ele... Ah, mãe, deixa eu fazer depois. Ah, mãe, deixa eu fazer tal. Teve um dia que eu deixei ele fazer depois. Falei, você vai fazer depois, então. E ele foi fazer lição, era tipo umas 9 horas depois do jantar. E, gente, foi terrível. Ele chorou, ele não queria fazer, ele dizia que a mão tava doendo, que a cabeça tava doendo, que ele tava cansado. Mas por que que eu fiz isso? Ah, Paloma, nossa, que horror, você deixou seu filho fazer lição 9 horas da noite. Acontece que uma coisa que eu tenho tentado fazer com ele é deixar dele experimentar certas situações, por mais que o resultado seja ruim, e eu já saiba que aquilo vai dar errado, entendeu? Porque a gente vive na vida sensações que ninguém pode passar por nós, né? As pessoas, ninguém vai viver por você o que você precisa viver pra aprender. E mesmo na infância, acho que tem coisas que você já pode permitir que seu filho viva, sabe, por tentativa e erro, e ele vê que daquele jeito não deu certo, sabe? Bernardo é meu filho mais velho, né? Ele é uma criança muito inteligente, muito esperta, e é a minha primeira vez também, né? Com uma criança de quase 6 anos, vivendo e experimentando as sensações que ele tá vivendo e experimentando. Então... é estranho pra mim também, assim, sabe? De compartilhar essas coisas e justamente vir aqui pra dizer pra vocês que essas coisas acontecem e que essas mudanças acontecem o tempo todo e compartilhar com vocês que pra mim também não está fácil vivenciar essas mudanças todas com o meu filho. Eu andei conversando com algumas amigas que têm os filhos na mesma idade e elas meio que relataram quase que a mesma coisa. Então eu percebi que segue um padrão essa coisa de ter 5, 6 anos e se comportar dessa maneira, sabe? Então me contem aqui nos comentários como é que tem sido pra vocês e eu prometo que eu volto contando mais pra vocês dessa mini adolescência aí do meu filho, que eu realmente não estou sabendo como lidar. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!